Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao nosso consultório. Qual é o nome da senhora? Maiara Certo. Maiara de quê? Ribeiro Barbosa Galete. Certo. Senhora Maiara, eu vou fazer algumas perguntas aqui, certo? Uhum. Eu gostaria de saber a idade da senhora. Eu tenho 27. Certo. O nome de sua mãe? Alina Ribeiro. O estado civil da senhora? Solteira. A senhora tem alguma profissão? Sou odontóloga. Certo. A senhora tem alguma religião? Sou evangélica. A senhora é natural de onde? Eu nasci aqui em Campina. Nasceu em Campina? Uhum. Chegou a morar em outro lugar? Sim, eu morava em Recife antes. Aí eu tive que voltar pra cá e eu acabei voltando agora. Certo. Então, no caso, a senhora está morando aqui? Moro aqui hoje. Hoje, certo. A senhora tem algum plano de saúde? Tenho. Qual? Unimed. Unimed? Uhum. Ok. Senhora Maiara, o que aconteceu essa semana que fez com que a senhora procurasse a nossa ajuda? Não é uma coisa que aconteceu essa semana, é uma coisa que sempre me acompanhou. Só que eu tô achando que tá pior, entendeu? Eu sempre tive mancha roxa. Por exemplo, essa. Tem várias, você pode ver. Uhum. Só que eu nunca cuidei. Entendi. Aí agora eu tô querendo que isso dê uma olhadinha. Boa noite, senhorita Maiara. Meu nome é Arthur. O Dr. Gabriel me passou o caso da senhora e eu queria pegar mais algumas informações sobre o caso da senhora para a gente poder fechar um diagnóstico melhor da senhora, pode ser? Pode ser. Ele me colocou aqui que a senhora nos procurou porque a senhora está com manchas na perna. Exato. A senhora sabe me precisar quando começaram essas manchas? Não, sempre tive essas manchas. Não, Maiara, deixa eu ver se eu entendi. A senhora sempre teve essas manchas, são manchas geralmente pequenas, né, que dá para perceber. Não, tem grandes também. Tem grandes também? Tem, ó. Essas Manchas bem grandes. pequenas ou grandes, por todo, só nas pernas? Geralmente são nas pernas. Nas pernas, que vem acompanhada de dor ao toque, Ao toque. não tem calor, não ficam mais quentes e também não tem inchaço. Não. E a senhora também nunca procurou nenhum médico, nunca fez nenhum exame. Não. Também a senhora tem hipotireoidismo. Eu tomo remédio todos os dias pra isso. Qual é o remédio que a senhora toma? É o Tirox. Só toma tireoide. Para dar início à ectoscopia, a gente tem que fazer primeiro uma definição do que é ectoscopia. A ectoscopia é analisar o aspecto global do paciente. Um dos tópicos, o primeiro tópico que a gente tem que analisar é o nível de consciência. Como vocês viram na anamnese, a paciente, o nível de consciência dela é vigil, é alerta. Só que alguns pacientes podem estar sonolentos, podem ter uma maior dificuldade para responder às perguntas de um médico. Às vezes, eles respondem apenas a estímulos dolorosos. E, frequentemente, eles podem estar em coma também, certo? A gente chama esses estados de alerta, como a senhora, obnubilado, sonolento, torporoso e, propriamente, o coma. A partir da análise do nível de consciência, a gente vai chegar também à análise do estado geral. O estado geral, ele engloba vários fatores, como, por exemplo, nível de consciência, como eu já tinha falado, uma percepção subjetiva do médico sobre a paciente, a comorbidade, a doença que está cometendo a paciente no momento, entre outros fatores. No caso da Maiara, o estado geral dela é bom, mas alguns pacientes podem estar regular ou comprometido. Comprometido também chamado de ruim. Outra etapa é analisar o estado psíquico do paciente, ou seja, como ele se apresenta diante do médico. No caso da Maiara, como a gente pôde ver durante a anamnese e durante o nosso exame aqui, ela está com um estado psíquico cooperativo. Só que alguns pacientes eles não vão estar tão cooperativos, eles vão se apresentar de uma maneira deprimida, como por exemplo doenças terminais. Eles podem se apresentar melancólicos, entre outras coisas. Outras características importantes da ectoscopia é a temperatura e a frequência respiratória. Na temperatura, se mede através do toque na paciente, se ela está transmitindo uma grande temperatura à mão do médico. Como, por exemplo, na paciente, ela se encontra afebril ao toque. Na frequência respiratória, podemos ter como eupneica ou dispneica. Podemos observar visivelmente que ela está normal, ou seja, está eupneica e não está com dificuldade respiratória, que pode ser caracterizada como a dispneica.
Outra característica semiológica muito importante na ectoscopia é a fáscis. A fáscis pode ser de dois tipos, típica ou atípica. A fáscis típica, como o próprio nome já diz, ela é típica de alguma doença, de alguma patologia. Como, por exemplo, a fáscis leonina, que ela é típica do paciente que tem hanseníase. No caso da nossa paciente, Maiara, é perceptível que ela tem fáscis atípica, que ela não tem nenhuma variação na sua fáscis. Mesmo sendo diagnosticada como uma paciente que tem hipotireoidismo, nós percebemos que ela não tem fáscis típica do hipotireoidismo devido ao seu tratamento medicamentoso. Dando continuidade à parte da ectoscopia, outro ponto muito importante para a gente falar é o grau de hidratação. Então a gente vai perguntar aqui à dona Maiara. Dona Maiara, a senhora tem notado algum tipo de alteração de peso nos últimos tempos? Não. Está notando algum tipo de alteração do volume urinário? Está urinando muito, está urinando pouco, ou quase nada? Não, acho que não. Está sentindo muita sede? Não. Então essas são as etapas iniciais. Dando prosseguimento, a gente vai analisar principalmente a questão das alterações oculares, como é que está a umidade da região do globo ocular. Então aqui a gente pede para o paciente ficar numa posição confortável para ele. E a gente nota que está bem úmido a região do globo ocular. E na questão também da umidade, a gente vê a região da boca, pede para o paciente colocar a para fora, por favor. Está muito boa mesmo, bem úmida a região da boca. E a gente vai também ver a questão da umidade e elasticidade da pele. Para isso é importante, dentro da semiologia, utilizar o sinal de prega. Nesta parte de umidade e elasticidade da pele, a gente é importante analisar o sinal da prega. Então a gente pede, por favor, que a paciente fique deitada. Decúbito dorsal, por favor. E nesse sinal da prega, a gente vai fazer primeiramente na região da barriga. Vai levantar a blusa um pouquinho. E a gente deve analisar como é que está a elasticidade. Então eu vou puxar e vou soltar. Então anota aqui, de maneira clara, que a pele voltou rapidamente. Vou fazer novamente, para ficar bem claro. Vou fazer aqui também a ação da prega, nessa região aqui do dorso da mão. Perfeito. A questão do grau de hidratação, quanto à umidade e elasticidade da pele. Ainda em ectoscopia, a gente deve analisar também a questão da atitude, que é a posição adotada pelo paciente no leito ou fora do leito. Muitos pacientes, dependendo da patologia, eles preferem ficar de cócoras, em posição genicotoral. Depende muito da patologia. Então, dona Maiara, a senhora tem notado alguma mudança de atitude, conforme eu falei na senhora? Acho que não. Não é? Ok, obrigado. Outra parte essencial da ectoscopia é a antropometria. Então, na antropometria, a gente vai analisar a altura, o peso, o IMC, a relação cintura-quadril e a circunferência abdominal do paciente. No caso da dona Maiara, foi medido na entrada dela aqui no hospital, pela enfermeira, e a gente viu que a altura da paciente, a senhora vai confirmar, certo, Maiara? Está correto? Foi de 1,70m, está correto? Está correto. O peso da paciente, segundo os dados aqui, foi 65 kg. Está correto. E a partir desses dois dados a gente pode chegar no cálculo de IMC, que é justamente a gente pegar o peso e dividir pelo quadrado da altura. Então o peso foi 65 kg, pelo quadrado da altura, o resultado aqui, nos meus cálculos, dá 24,2. Certo? O limite é até 24,9, então a paciente está dentro das condições, digamos, normais, mas já tem um grau de risco para a obesidade de A1. Outro cálculo que eu pedi também para a enfermeira fazer foi o cálculo da envergadura. Então a gente pede, para a paciente fica com os braços abertos, a senhora demonstra, por favor, e a gente vai medir da distância de um ponto médio ao outro. Esse resultado da envergadura tem que dar aproximadamente igual à altura da paciente. Como a altura da paciente foi de 1,70m, o cálculo da envergadura aqui eu estou vendo de 1,69m. Então, está aproximadamente igual, então está normal também. Depois da envergadura, a enfermeira também fez a medição e observou a relação pulbo-vértice por pulbo plantar. A relação pulbo-vértice é justamente a distância da síntese pública até o ponto mais alto da cabeça. No caso da paciente, deu 86 centímetros. No caso da distância pulbo-plantar, é da síntese pública até a região plantar do pé. No caso da paciente, deu 85 centímetros. E como o resultado normal tem que ser de 0,98 a 1, e o resultado deu 0,98, então está normal também, nesse caso, para a paciente. No caso da circunferência abdominal, que nós fizemos, deu 88 centímetros, certo? Esse é o limite considerado para a mulher para iniciar a obesidade grau 1. Então a gente alerta a paciente Maiara, novamente, o risco que ela está sofrendo, certo? No caso também a relação cintura-quadril, nós medimos a relação da cintura, a medida da cintura deu 80 centímetros, e do quadril deu 103 centímetros. Quando a gente divide 80 por 103, o resultado dá aproximadamente 0,77. Na mulher, essa relação cintura-quadril tem que ser menor do que 0,8. Deu 0,77, então, nesse quadro, a paciente está ok. Obrigada.
E agora, continuando o nosso assunto de ectoscopia, nós vamos falar agora da parte da deambulação, que se refere a como o paciente consegue se movimentar com relação ao caminhar, se apresenta alguma característica típica ou atípica. No caso da paciente, a senhora poderia dar alguns passos para mim, por favor? No caso da paciente, pode citar, por favor. No caso da paciente, nós podemos observar que ela tem uma marcha completamente atípica, não apresenta nenhuma característica de alguma patologia, nenhuma característica patológica. Mas, das características patológicas, nós podemos citar outros tipos de marcha, que no caso seria a marcha claudicante, que é a marcha das pessoas que normalmente, muito comum, em pessoas que têm doenças cardiovasculares, que é uma marcha que a pessoa anda como se estivesse num cano. Outra marcha que nós podemos observar são marchas em pessoas que possuem problemas como, por exemplo, uma lesão cerebelar. Aí, no caso, seria a marcha táxica, uma marcha em que a pessoa anda assemelhada com uma pessoa que está embriagada, uma pessoa bêbada. E outra marcha que também é bastante importante nós citamos é a marcha parkinsoniana, que, como o próprio nome diz, é uma marcha muito comum em pacientes que possuem o mal de Parkinson. É uma marcha que a pessoa anda com o corpo inclinado para frente e anda movimentos curtos e enrijecidos. Mais uma vez, dando um procedimento, a parte da ectoscopia, nós vamos falar de uma coisa muito básica, mas que ao mesmo tempo é muito importante, que é a higienização. Como podemos ver, a partir da dentição da paciente já foi observada, e também de suas unhas, não podemos observar nenhum crescimento fústico, nenhuma demonstração de má higienização. Nós podemos dizer que a paciente aparenta estar bem higienizada. Agora a gente vai ter ali os presenças do Marcos, que ele é filho de Maiara. Ele estava lá fora, mas ele resolveu entrar na consulta aqui, porque a mãe dele estava aqui. Outra característica da ectoscopia é o biotipo. Como se mede o biotipo do paciente? Você vai colocar a ponta dos polegares no apêndice xifoide e vai fazer com que os polegares sigam o arco costal. Isso vai fazer com que se forme um ângulo. Caso esse ângulo seja maior que 90 graus, o paciente será caracterizado como brevilíneo. Caso seja igual a 90 graus, normalinho. E caso seja menor que 90 graus, longilíneo. Posso fazer com a senhora, Maélia? A paciente, no caso, eu vou colocar os polegares no apêndice xifoide e seguir os arcos costais. Certo? Vocês podem ver que ela apresenta um ângulo de Chape de 90 graus, caracterizando-a como normalinho. Bom, e acrescentando a ectoscopia, a gente também vai ter características relacionadas à parte vascular do paciente. Quais são elas? Perfusão periférica, edema e circulação colateral. A perfusão periférica vai ser avaliada ao pressionarmos, por exemplo, a polpa digital do paciente e verificar se a ponta do dedo que está sendo pressionado vai ficar vermelha ou rosada. Caso fique, isso é sinal que o sangue está correndo satisfatoriamente na região, ou seja, a perfusão periférica está normal. Outra coisa que a gente vai avaliar também é a circulação colateral. De que forma? A gente vai ver se a pele do paciente apresenta alguma veia ou artéria dilatada, anormal nesse local. Isso geralmente é feito quando algum vaso desse tecido, cuja circulação colateral está em cima, quando algum vaso é obstruído. Então o corpo ele precisa drenar ou irrigar passando por outras partes do tecido. E a outra característica vascular vai ser o edema. O edema é resultante do extravasamento de líquido de dentro dos vasos, basicamente. Só que ele vai apresentar algumas outras características. Por exemplo, consistência. A consistência do edema pode ser mole, dura ou pétrea. Intensidade. Ela pode ser discreta, moderada ou acentuada. Com relação à localização, ela pode aparecer em uma parte do seu corpo ou pode aparecer em todo o corpo. É o que a gente chama de anasarca. Ela pode aparecer em uma parte do seu corpo e subir ou descer. É o que caracteriza como ascendente e descendente. Pode estar associada ao que chamamos de sinais flogísticos, geralmente presentes na inflamação. O que são os sinais flogísticos? Dor, calor e rubor. Além disso, a gente também vai avaliar o horário do edema.
Se o edema aparece na primeira parte do dia, matutino, ou se aparece na última parte do dia, vespertino. A senhora tem notado algum inchaço nos últimos dias? Não. Pronto, no caso a paciente não apresenta o edema, mas caso apresentasse, a gente perguntaria acerca de todas as características que foram citadas anteriormente. Uma outra característica muito importante na ectoscopia é o exame físico dos linfonodos, que são órgãos linfóides secundários que apresentam dilatação quando o paciente apresenta alguma doença infecciosa ou alguma neoplasia. A primeira característica que você deve avaliar nos linfonodos é a localização. Quais são as cadeias que nós temos no nosso corpo? As mais importantes são, primeiro, as cadeias linfóides submentonianas, que se localizam bem aqui à frente, de uma maneira correta de palpar essa cadeia, é se posicionando atrás do paciente e com a ponta dos dedos, verificando, comparando os dois lados. Então temos a cadeia linfática submentoniana, temos também a submandibular, temos a pré-auricular, a cervical anterior, e para palpar a cervical anterior, é interessante que nós pressionamos com o dedo polegar por trás do pescoço e com o indicador e o dedo médio nós agarramos o esternocleidomastoide para que a gente consiga palpar a cadeia cervical anterior. Temos também a cadeia cervical posterior, temos a cadeia occipital, temos a cadeia supraclavicular, a infraclavicular, temos também a axilar, que para palpar a axilar é interessante que a gente pegue com a mão contralateral do paciente e flexione um pouco o braço e palpe com a mão a parte axilar. A gente tenta aqui palpar os linfonodos axilares. Temos também o inguinal, os inguinais. E para palpar os inguinais é bom que o paciente esteja em decúbito dorsal, para palpar os axilares, e também o poplíteo. A cadeia poplítea, para ser palpada, o paciente deve estar em decúbito frontal e a perna levemente fletida. Além da localização, é importante analisarmos o tamanho ou o volume dos linfonodos. Eles devem se aproximar de um caroço de arroz. Temos também que olhar a coalescência, que significa a junção de 2 ou mais linfonodos. Além da coalescência, temos que ver a consistência. Se esse linfonodo está pétreo, está com formato de pedra, isso quer dizer que ele apresenta uma neoplasia. Uma das causas de ele estar nesse formato. Se ele estiver muito mole, pode ser uma infecção purulenta. Normalmente, deve ter uma consistência fibroelástica. Esse é um formato normal de um linfonodo. Além da consistência, devemos ver a mobilidade. O linfonodo normal ele deve estar móvel quando palpado. Caso ele esteja fixo, ele pode estar aderido a cadeias mais profundas. Ele pode estar aderido às fáscias, que indica também uma infecção grave. Além disso, devemos ver a sensibilidade, se é doloroso ao palpar. Se ao palparmos tivermos uma resposta de dor do paciente, isso é uma indicação que há sim uma infecção no paciente. Também temos que olhar se a cadeia apresenta também algum sinal flogístico, como dor, rubor, que é pele mais avermelhada, se apresenta calor, se a temperatura está mais elevada naquela cadeia que a gente está palpando, e se apresenta alguma tumoração, alguma elevação da pele. Essas são as características mais importantes quando palpamos os linfonodos. No caso da nossa paciente, ela apresenta linfonodos palpáveis, de tamanho aproximadamente como um caroço de arroz, não apresenta coalescência, a consistência é fibroelástica, com linfonodos móveis, não existe sensibilidade dolorosa para a palpação dos nossos linfonodos e não há nenhuma alteração na pele, nenhum sinal flogístico. Continuando o nosso exame físico de ectoscopia, passamos agora para analisar o exame de pele e fâneros. Prioritariamente, é preciso dar valor à semiotécnica, ou seja, a técnica semiológica utilizada no exame físico da pele. Nós temos que ter prioritariamente 3 coisas. Boa iluminação adequada, que tem que ser dada prioritariamente por luz natural, ou seja, durante o dia, nessa manhã que estamos hoje aqui no consultório, fica muito melhor de examinar. Por isso que a nossa paciente Maiara, muito solícita,
buscou o nosso consultório um dia após ter ido ontem à noite, para que a gente possa fazer o exame físico da melhor forma possível. Além disso, é preciso que as áreas a serem examinadas estejam desnudas, que é o caso que ela veio com outra roupa hoje para valorizar as áreas a serem examinadas. Por fim, é preciso ter um conhecimento teórico adequado para que, visto o exame, possamos entendê-lo e interpretar da melhor forma. Bom, no exame físico da pele são analisados diversos pontos, e esses pontos todos vamos exemplificar a partir de agora. Será analisada coloração, continuidade ou integridade da pele, umidade, textura, espessura, a temperatura da pele, a elasticidade e mobilidade, o turgor, a sensibilidade dos pontos dolorosos e, claro, as lesões elementares. Para analisar primeiramente a coloração da pele, nós vamos fazer uma técnica de digitopressão no externo da paciente. Ao aplicar a pressão e tirar, é normal que a coloração, assim como foi na nossa paciente, volte instantaneamente. Mais uma vez, aplica-se a digitopressão, tira, e o retorno da coloração natural é imediato. Isso mostra que ela está normocorada, não está com palidez, não está com vermelhidão, nem tampouco com cianose. É preciso também salientar que a coloração da pele, ela varia sempre, de leve, moderada e intensa. A pele também pode apresentar sinais de icterícia, ou seja, amarelamento por perda de função hepática. Para tanto, para analisar a coloração das mucosas, é necessário a utilização de uma lanterna clínica. Para isso, eu peço que a paciente olhe para cima, para cima, baixe o seu olho e com a iluminação eu percebo a coloração. Vejo que está normocorado, está vermelho, que é a característica normal de que está bem vascularizado e, portanto, a paciente não está acianótica, sem cianose, e também anictérica, sem icterícia. Existem outros pontos a ser analisados na pele. Por exemplo, a paciente está um pouco mais escura do que sua pele em alguns pontos, principalmente nos braços, nos membros superiores. Isso é característico de quê? De bronzeamento por exposição ao sol. É também importante analisar que a paciente não está com nenhum sinal de albinismo, não está também com manchas hipocoradas nem hipercoradas, que vamos falar mais adiante nas lesões elementares. Percebemos então que mobilidade, elasticidade e umidade da pele, além de temperatura e todos os outros fatores, estão totalmente preservados, como ela tem uma boa qualidade de pele. Mas agora vamos focar nas lesões da pele, que foi o grande motivo de Dona Maiara ter procurado o nosso consultório. Analisamos prioritariamente que as lesões elas podem ser de 6 grandes grupos. Podem ser lesões planas, lesões sólidas, lesões com líquido no interior, lesões que geram a perda da continuidade da pele, lesões caducas, que são as lesões mais ásperas, e as lesões que são sequelas, são geradas de sequelas de um outro procedimento, como o procedimento cirúrgico, por exemplo, que foi feito antes. No caso da Dona Maiara, nós percebemos aqui que são lesões todas planas, elas não estão em alto relevo. Percebemos que todas elas, ao toque, não estão ásperas, que caracterizaria uma lesão caduca, nem estão com uma protuberância fora, que caracterizaria ou uma lesão com leito interior ou uma lesão sólida. Portanto, podemos garantir que são lesões planas, portanto, máculas ou manchas. Todavia, existem subtipos dessas lesões. E aí nós vamos perceber que, nesse caso, aqui, e a maioria das lesões de Dona Maiara, nós percebemos que há uma mancha preta, que possivelmente é consequente ao rompimento de algum vaso. Portanto, ela é uma mácula do tipo hematoma. Temos aqui, portanto, nesse outro lado, Dona Maiara, poder terminar o exame, nós vamos perceber, além de outro hematoma, uma outra mancha em formato de aranha, que aí já não seria, continua sendo uma mácula, uma lesão plana, mas dessa vez não mais uma lesão plana do tipo hematoma como esta, mas uma lesão plana do tipo vascular telangiectasia, que é uma lesão a partir da obstrução de um vaso, gerando essa lesão em formato de aranha. Então percebemos ainda, pedi para a paciente Maiara cruzar suas pernas, e aí nós percebemos aqui uma pústula, que é uma lesão sólida com menos de 1 centímetro. Além disso, podemos perceber em seu tornozelo, fruto de alguma pancada e algum corte, uma fissura que interrompe a continuidade da pele. Portanto, uma lesão do tipo perda de continuidade da pele, no caso, uma fissura.
Por fim, percebemos algumas pápulas na região anterior da perna. O que são pápulas? São lesões sólidas, ou seja, estão em alto relevo, e são menores de 1 centímetro, e são em várias quantidades separadas. Então são pápulas muito comuns em reações alérgicas. Por fim, Mayara, agradecemos a senhora por ter feito o exame conosco e esperamos que tenhamos auxiliado a senhora nesse exame feito de ectoscopia e de lesões elementares. Obrigada. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Nós somos o grupo de Semiologia UG11. Eu sou Arthur Lira. Eu sou Josique Wilson Costa Brito. Eu sou Danilo César da Costa Renovado. Eu sou Gabriel Pierre. Meu nome é Anderson Gleiriston Silva Souza. Eu sou Mayara Ribeiro Barbosa Gaudêncio. E eu sou o Tiago Andrade Neiva. Espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado. Bem, mais uma característica da ectoscopia, a gente pode observar o biotipo. O biotipo consiste na medição. Make off.